Olá, esse é o Valores da Enfermagem. No vídeo de hoje falaremos sobre sinais vitais. O que é? É uma condição de monitorar o paciente através dos sinais vitais que avalia se o paciente está grave ou não. A enfermagem é quem realiza o procedimento. É feita uma triagem, uma verificação dos sinais vitais. São eles: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e a temperatura. Falaremos então primeiramente sobre a frequência cardíaca. Delimitação palpável, que você vai sentir o pulso deste paciente. Você irá colocar o seu dedo indicador e médio no pulso do paciente, onde você irá sentir a circulação sanguínea que ocorre na parede do vaso, que é quando o coração contrai e ejeta o sangue para o corpo todo. Então esse sangue ele bate na parede do vaso sanguíneo e é então que você sente o pulso. E quais os locais eu devo aferir esse pulso? Artéria temporal. Você desce logo um pouco no pescoço, já tem a artéria carotídea. Braquial. Radial. Ulnar. Tem o poplíteo, que é atrás do joelho. Apical, que é próximo do coração. Tibial posterior. E dorsal do pé. Na prática, a enfermagem ela utiliza mais a artéria radial, que é do braço, a artéria braquial e a artéria carotídeo. E como se avalia o pulso? Existem então 3 parâmetros, que são a frequência, o ritmo e a intensidade. E cada idade possui um parâmetro de referência: 60 a 100 em adultos, 120 a 160 em bebês, 90 a 140 quando a criança começa a andar, 80 a 110 a idade pré-escolar, 75 a 100 idade escolar, 60 a 90 são adolescentes. É importante salientar que quando este valor estiver menor do que o aceitável, esta verificação é considerada bradicardia, e acima dos valores referentes, ela é chamada então de taquicardia, que quando ela é realizada no estetoscópio, no coração, ou quando esse paciente ele já é monitorizado. E a diferença quando essa verificação é feita no pulso, quando o valor é menor, ele então é chamado de bradisfigmia. E quando esse valor ele é maior, ele é chamado então de taquisfigmia. Ritmo é verificar se o intervalo das pulsações estão normais, se o pulso está regular. Por exemplo, pulso regularmente irregular, ele bate assim: tum, 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 tum. Esse pulso ele está regularmente irregular. Ele existe um padrão, então ele vai continuar neste padrão. Pulso irregularmente irregular, ele não tem padrão, ele é totalmente desorganizado. Por exemplo, tum, 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 tum. Pulso. Verificar a sua força.
se ele é forte ou filiforme. O pulso fraco filiforme, ele é uma pulsação que tem uma forma fina, de volume pequeno. O pulso cheio e forte é o pulso normal, é regular e arredondado. Pulso paradoxal é um pulso que uma hora está forte, ora está fraco. Déficit de pulso é quando o paciente está em fibrilação atrial ou em casos de batimentos cardíacos prematuros. Pulsações bigeminadas, uma pulsação normal seguida por uma prematura, sendo que a amplitude da contração prematura é menor do que a pulsação normal. Pulsações trigeminismo é a sequência em 1 a cada 3 batimentos, onde após um complexo prematuro ventricular, ocorre 2 complexos cardíacos normais em sequência. Frequência respiratória também varia de idade a idade. Em adultos, de 12 a 20. Recém-nascido, 35 a 40. Bebê 6 meses, de 30 a 50. Criança de 2 anos, 25 a 32. Adolescentes, 16 a 20. Quando este valor estiver menor da referência, será bradipneia. Quando este valor estiver maior do que a referência, chamará taquipneia. E quando não estiver respiração alguma, estará apneia. E os valores normais será dentro dos padrões, chamará eupneico. Padrões respiratórios. Respiração de Kussmaul. São respirações profundas e vai ter uma pausa. Aquela respiração assim. Segura e logo solta. Respiração de Biot. É uma respiração rápida e respirações mais profundas. É aquela respiração assim. Respiração Cheyne-Stokes. Respiração de apneia. Aumenta degradativamente sua frequência e tem outro período de apneia. Por exemplo, e para, apneia. Hiperventilação é aquela respiração rápida e profunda. Por exemplo, hipoventilação, respiração lenta e profunda. Por exemplo, pressão arterial. A pressão arterial é a força com que o sangue faz nas paredes das artérias. Essa força exercida, quando o coração está contraindo, é chamada de pressão sistólica. E quando essa força ela relaxa, é chamada de pressão diastólica. Classificação da pressão arterial. 120 a 80, essa pressão está ótima. 120 a 129, esta pressão está normal. 80 a 84 é aceitável. 130 a 139 é uma pré-hipertensão. 85 a 89. Estágio 1, 140 a 159. A 90, 99. Estágio 2, 160 a 179. 100 a 109. Estágio 3 é maior ou igual a 180,
maior ou igual a 110 são emergências já hipertensivas. Temperatura é o equilíbrio entre a produção de calor e perda de calor. Existem fatores que influenciam a temperatura corporal. Por exemplo, a idade, exercício e o ambiente. Existem também 3 parâmetros, como a normotermia, de 36 a 37 graus, febrícula, de 37 a 37,5 e a febre, acima de 37,5. A temperatura baixa é chamada de hipotermia, leve de 34 a 36 graus, moderada de 34 a 30 graus e grave quando ela é abaixo de 30 graus. Local de aferir a temperatura: oral, axilar, reto, que está entrando em desuso, membrana timpânica e artéria temporal. Quanto mais invasivo a forma de verificar a temperatura, maior vai ser a média da temperatura.